Fala pessoal, aqui no nosso canal Dialogando Direito você sabe que você sempre recebe conteúdo altamente qualificado, depois de uma curadoria bastante especializada e de alta relevância jurídica, sem qualquer trocadilho, para o nosso vídeo de hoje. A gente falou no vídeo passado exatamente sobre a nova configuração da relevância, né, dessa questão bastante importante sobre o filtro da relevância no âmbito do STJ, recém-aprovada aí pela Lei 15.484 de 2026. Pois é, acontece que, vasculhando aí o tema, acabei encontrando um estudo da FGV Justiça, ou seja, da Fundação Getúlio Vargas, que tem aí um órgão, não é bem um órgão, mas enfim, é uma linha de pesquisa que cuida muito das estatísticas no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. E esse estudo da FGV Justiça revelou, um número bastante curioso, eu diria, ou bastante importante, assim, no sentido dessa verificação, ou de prover, talvez, levantando dados estatísticos, de qual impacto pode acontecer ali na frente com a questão da relevância da questão federal como requisito de admissibilidade do recurso especial. A gente falou muito no outro vídeo, bateu muito nessa tecla, de quanto a caracterização da relevância como requisito de admissibilidade aproxima e traz um caráter de simetria para a atuação constitucional do STJ em relação à atuação constitucional do STF enquanto cortes de precedentes. Ou seja, enquanto tribunais destinados ao julgamento de questões, tribunais destinados a definir, a partir de teses jurídicas, qual deve ser a uniforme aplicação e interpretação do direito constitucional no âmbito do STF e do direito federal no âmbito do STJ no Brasil inteiro. E de quão importante, então, é a relevância da questão federal como um instrumento de seleção mesmo dos recursos que serão julgados pelo STJ nesse sentido de olhar para a Corte de Precedentes. Mas é importante dizer que essa questão ela está bastante alinhada com a jurisdição não criminal. Por quê? Porque a relevância restou definida assim desde a emenda constitucional que a instituiu em 2022, a emenda 135, até agora na lei, até da sua regulamentação na lei 15.484, deixou presumida a relevância para os casos penais. Ou seja, no âmbito da jurisdição penal, não haverá na prática filtro de relevância para o STJ. Aqui a compreensão é muito mais no sentido do valor do bem jurídico em discussão, sob o ponto de vista principalmente do réu, no âmbito do processo penal, que é a liberdade. Então aqui houve uma escolha política lá na emenda constitucional que criou a relevância e que obviamente depois restou espelhada na regulamentação específica no âmbito do CPC, por razões óbvias, né? Mas para dizer que nas ações penais a relevância é presumida, ou seja, ela não importa para a análise do recurso. Então, se é possível dizer que haverá, ou pelo menos essa é a tendência, e isso pode se comprovar como há uma simetria com isso lá no âmbito do STF também, isso provavelmente vai acontecer, no sentido de que nós estamos falando de uma corte de precedentes no âmbito do STJ, na sedimentação dessa ideia, né, ao final ao cabo, assim, no carimbo dessa ideia no âmbito da jurisdição não penal. Vamos dar uma olhadinha, então, em alguns aspectos desse estudo da FGV Justiça em relação aos números, para a gente mostrar isso para vocês, então. Então, essa história da relevância, né, ela cria, a partir desse requisito novo de admissibilidade no âmbito do recurso especial, um novo filtro. E vamos olhar um pouquinho para esse aspecto, especialmente olhando o ponto desse estudo da FGV Justiça. Então, o estudo da FGV Justiça começa levantando o seguinte, começa dizendo que no âmbito do STJ, no Brasil, em 2025, foram distribuídos 508.523 recursos para 33 ministros no âmbito do STJ.
Um comparativo feito com a Corte Suprema da Alemanha, claro que lá nós estamos falando então da Corte Suprema, não estamos falando aqui do STF, mas é um parâmetro possível. Nós tivemos, em 2025, 3.064 processos, divididos entre 153 julgadores. Olha a diferença no número, na quantidade de recursos e casos que cada julgador em cada país teve que julgar. É desnecessário dizer que, na Alemanha, um julgador tem mais tempo para enfrentar as questões e poder julgar o caso, entender e compreendê-lo, do que no Brasil. Não há dúvida disso. Então, no âmbito do filtro da relevância criado no Brasil, desde a emenda constitucional 125 e não 135, que eu falei lá atrás, né, de 2022, às vezes eu me atrapalho com esses números, até depois o projeto de lei que visou regulamentar ela finalmente e que acabou virando a Lei 15.484, recentemente publicada, o recurso especial deixa de ser, então, um recurso voltado para o julgamento de casos, o julgamento do processo em si, da lide em si, passa a ter ainda mais uma importância, eu ia dizer relevância, mas aí o trocadilho ia ficar óbvio, com esse sentido da Corte de Precedentes. A gente comentou aqui na questão penal, né, que a própria emenda constitucional prevê que há casos de relevância presumida, nesses casos aqui. Então, eu tenho nas ações penais, nas ações de improbidade administrativa, justamente porque possuem também um conteúdo penal, nos processos com grande relevância econômica, causas acima de 500 salários mínimos, nos casos em que se discute a inelegibilidade, tá? Bem específico aqui, e aqueles casos em que se discute a relevância jurídica a partir de decisões contra a própria jurisprudência do STJ. Então, é claro que o sistema moldado a partir desse novo requisito da relevância não poderia excluir do STJ o poder de ajustar ao determinado caso a correta aplicação da sua própria jurisprudência, até como um mecanismo de fortalecimento e de preservação de autoridade dos próprios precedentes do STJ. O estudo feito pela FGV Justiça, a partir dos casos de 2025, traz essa fotografia. Ou seja, 2/3 dos processos, dos recursos, e aqui olhando tanto o recurso especial quanto o agravo em recurso especial, tanto os recursos especiais que foram admitidos nos tribunais de origem e aí por isso subiram ao STJ, quanto os recursos que não foram admitidos nos tribunais de origens e contra eles foi interposto um agravo para tentar o conhecimento do RESP no âmbito do STJ, em 2/3 dos casos, mais de 246 mil processos, então, foram ou deveriam passar pelo filtro da relevância. Só em apenas 1/3 desses casos é que existiria aquela relevância presumida. Então, a gente tem um universo potencial, olhando, claro, para as estatísticas de 2025, de acordo com esse estudo da FGV Justiça, de 2/3 dos processos, esse é o universo numérico, olhando de novo para a base de dados aferida ali, 2025, 2/3 desses casos, o recorrente deveria ter demonstrado, se a gente tivesse com a regra vigorando, na preliminar teria que ter, na preliminar do recurso, deveria ter demonstrado a relevância, deveria ter alegado e demonstrado a relevância, para que o recurso pudesse ser subido. Então, a gente tende a ter mais um mecanismo de diminuir, pelo menos, olhando para os dados de 2025, 2/3 dos casos no âmbito do STJ. Não significa dizer que nesses 2/3 dos casos, os processos, obviamente, não seriam julgados pelo STJ. Não é isso. Significa dizer que em 2/3 desses casos, o recorrente deveria ter que demonstrar essa questão da relevância, né, como, obviamente, um requisito de admissibilidade.
Então, isso conclui e traz de fato aquilo que a gente estava falando para a simetria do modelo constitucionalmente estabelecido do STJ e do STF como cortes de precedentes, como tribunais destinados à definição de teses jurídicas, né? Essa figura que a gente trouxe aqui é, de fato, uma analogia, uma figura, tentando demonstrar justamente uma mudança de visão. O STJ não vai revisar o passado, não vai olhar para o caso, mas ele vai aproveitar a questão discutida no caso, quando isso for relevante, para guiar o futuro, para definir a tese jurídica e, claro, ao definir a tese jurídica, orientar o julgamento de casos futuros. Num sistema que desde o Código de 2025, de 2015, pretendeu adotar uma modelagem de um sistema de precedentes, isso era, como a gente comentou no outro vídeo, fundamental e indispensável. Então, essa modulação, essa mudança de paradigma e de visão para que o STJ passe a julgar aquilo que, entre aspas, importa para o contexto jurídico geral e não somente para a parte, essa visão é muito importante para que a gente possa, de fato, sedimentar essa ideia, há muito tempo defendida por uma parcela bastante importante da doutrina brasileira, como a gente sabe, de que nós precisamos, de fato, de um sistema efetivo de precedentes. E que nós possamos, então, com isso, fazer enxergar essa dupla conformação do STJ e do STF como corte de precedentes, excluído, como a gente falou aqui, especialmente, a jurisdição penal. Eu acho que o dado interessante aqui, como a gente falou, para a gente concluir, é um dado estatístico recente, de 2025, que aponta que o requisito da relevância, se a regra já estivesse em vigor, deveria ter sido apresentado, requerido, demonstrado, enfim, em 2/3 dos casos. Tem um potencial muito grande, então, essa questão do requisito da relevância, de diminuir a carga de trabalho do STJ, que passaria, de fato, a olhar para questões e não para casos, muito embora, às vezes, a jurisprudência do STJ consegue fazer isso, mas, nesse aspecto e com aquele mecanismo de tornar indiscutível a questão sobre a existência ou não da relevância, faz com que, potencialmente, a gente tenha uma diminuição da carga de trabalho insana que o STJ tem hoje, para uma carga de trabalho um pouco mais proporcional e razoável, permitindo, ao menos em tese, que os julgadores do STJ tenham mais tempo para discutir as questões, decidir sobre elas, e ao ter mais tempo para discutir as questões e decidir sobre elas, em tese a gente deve ter o julgamento de questões com mais qualidade. É isso que se espera, ao menos eu diria, a médio prazo, como um efeito decorrente desse reconhecimento da necessária simetria entre a atuação do STF como corte de precedentes e a atuação do STJ como corte de precedentes, a partir aí do requisito da relevância da questão federal como requisito de admissibilidade do recurso especial. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam nunca de comentar, de curtir, de compartilhar, principalmente aqui, de se inscrever no canal para que a gente continue sempre conversando por aqui. Valeu! Que a gente possa, então, sempre estar dialogando direito. Obrigado e até a próxima. Valeu!